Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos dentro de um contexto e dentro de uma análise sociológica e filosófica, me valendo de um pensador falecido recentemente chamado Bauman, ele nos apresenta o mundo líquido. O mundo líquido é um mundo sem forma e que o tempo inteiro está mudando. Portanto, isso nos deixa inseguros. E isso nos deixa confusos também nas escolhas que devemos fazer, da maneira como devemos conduzir a nossa vida. E nós vivemos esse mundo líquido, que o tempo inteiro muda, que o tempo inteiro questiona e acaba até colocando valores por terra. Também, se nós formos olhar, este mundo líquido, ele é fruto de um egoísmo originário, de um amor próprio exagerado de pensar em si, desse pecado de fechar-se em si dentro de um egoísmo. Esse egoísmo evolui ou tem como consequência um subjetivismo. Veja bem, o ismo é o exagero, porque a subjetividade é algo bom, constitui a tua individualidade, aquilo que você tem a liberdade de pensar e desenvolver interiormente, também suas opiniões, seus gostos, suas preferências, e tudo isso está dentro daquilo que é subjetivo, que parte do teu interior e é gosto pessoal seu, opinião pessoal sua, que você tem o direito de ter. Mas o subjetivismo, alimentado pelo egoísmo, dentro de um mundo líquido que muda o tempo inteiro, faz com que nós tenhamos um tipo de comportamento aonde eu quero ser o centro das coisas, aonde eu me coloco como referencial de certo e de errado. Aí surge uma outra consequência deste mundo líquido, deste mundo onde nós estamos alimentando o egoísmo, estamos sendo subjetivistas demais e estamos sendo relativistas. Porque quando eu me coloco como referencial, eu começo a relativizar tudo. Por isso que o mundo é líquido, porque eu relativizo a verdade, eu relativizo a realidade. Eu passo a ser o referencial do que é certo, do que é errado, porque tudo é relativo em relação ao meu gosto, à minha opinião, às minhas preferências. Eu relativizo. E fruto desse relativismo, agora está na moda falar de narrativas. Ah, essa é a narrativa de fulano de tal, é a narrativa de esquerda, a narrativa de direita, a narrativa de centro. Tudo isso é fruto do egoísmo, tudo isso é fruto do individualismo, tudo isso é fruto desse mundo líquido, tudo isso é fruto de um subjetivismo exagerado, tudo isso é fruto dessa mentalidade que está aí. E isso nos coloca num dilema existencial, porque nós estamos destruindo as verdades, destruindo, inclusive, e negando a própria realidade que está aí, que se impõe, inclusive, para nós, e a gente quer enxergar narrativas. O meu ponto de vista. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que diante da palavra de Deus, diante da verdade de Deus, diante do ensinamento dele, diante da revelação em Jesus Cristo,
nós somos chamados a fazer uma escolha. Nós somos chamados a tomar uma decisão livre. Ninguém é obrigado, mas precisa tomar uma decisão. O Evangelho fala exatamente disto. Já tinha um grupo de discípulos, veja, discípulos, estavam andando com Jesus. Mas na hora que Jesus faz o discurso da Eucaristia, na hora que ele diz que ele é o pão, a minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida, quando ele afirma isso como verdade, aí ele diz, não, essa palavra é muito dura. Subjetivismo, o eu no centro, eles como determinantes do que é verdade, do que não é, e por isso deixaram de seguir Jesus. E Jesus volta-se para os discípulos e não muda a palavra dele, não. É só uma. A verdade é única, ela não muda. Quer a pessoa queira ou não, quer a pessoa concorde ou não, quer seja o gosto da pessoa ou não, a verdade é sempre a verdade, a realidade é sempre a realidade, e não vão se dobrar ao subjetivismo, ao gosto, ao querer ou à vontade de ninguém. E por isso Jesus volta-se para os apóstolos aqui, aquele grupo menor, e diz, e vós, não quereis ir embora? Ou seja, ele não disse, não, peraí, vem cá, eu me enganei, não, eu fui duro demais, eu volto atrás do que eu estou falando. Voltou atrás, não. E o mal hoje da nossa sociedade, como naquela época, é negar a verdade em Cristo, negar a realidade que nos cerca, criada por Deus, e querer seguir ao nosso subjetivismo, ao meu eu no centro. Colocar o meu eu como determinante de todas as coisas, como determinante de certo e de errado, de verdade e de mentira. Colocar a minha narrativa como a narrativa que é a correta, quando na verdade eu só estou me iludindo, eu estou me auto-justificando. Eu estou justificando a minha má vontade de acolher a verdade. Estou justificando a minha má vontade de me dobrar à verdade. Eu estou justificando até a minha preguiça de aceitar um processo de conversão, ou a minha humildade, a falta de humildade de reconhecer que eu estou errado e mudar. Então aí eu começo a colocar justificativas, começo a inventar narrativas, começo a falar do meu gosto. Mas Jesus é um só, a verdade dele é uma só, a revelação dele é uma só. Não muda. Portanto, nós precisamos fazer a escolha, queremos ou não queremos segui-lo? E se queremos segui-lo, vamos seguir relativizando o ensinamento dele ou vamos seguir levando esse ensinamento a sério? Vamos seguir escolhendo o que me convém, ou vamos seguir o que é a palavra de fato, o que é a verdade de fato, o que é o ensinamento de Deus de fato? Porque o ensinamento de Deus não é para nos agradar. Jesus não está jogando para a plateia. E aqui esse evangelho mostra o quanto ele não está fazendo nada para agradar ninguém. A verdade é a verdade, doa a quem doer. E a verdade nos liberta exatamente porque muitas vezes ela dói. Porque ao doer ela faz eu repensar, faz eu refletir. E ao refletir faz eu enxergar que eu estou errado. E fazendo eu enxergar que eu estou errado faz eu mudar de vida. Por isso que a verdade liberta. E por isso que a nossa fé precisa ser uma fé de decisão, de adesão, de aceitação. Uma fé convicta. E não uma fé apenas de sentimento, de emoção. Que faz parte, mas
não é tudo e nem é o principal da fé. E não é uma fé cega, porque uma fé cega não sabe o que está abraçando. A fé, ela toma ciência dos valores, ela toma ciência das orientações, ela toma ciência do conteúdo da fé, ela toma ciência do ensinamento e diz: aqui existe um bem. Eu aceito esse bem na minha vida e eu vou me esforçar para caminhar dentro desse ensinamento, dessa orientação. É por isso que também a pergunta de Josué, lá na primeira leitura também, faz sentido. Josué diz: se vos parecer mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Quanto a mim, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele faz uma opção num mundo plural, num mundo que tinha deuses, falsos deuses, num mundo que tinha várias propostas também na época dele, tinha um paganismo enorme. E hoje nós somos chamados a fazer essa opção novamente. Ou seja, você quer de fato ser católico, ser cristão, mas você não pode ser cristão a partir dos teus referenciais, daquilo que você define como certo. Nós somos cristãos a partir da verdade que nos é apresentada. E a portadora dessa verdade é a igreja. E se os homens dentro dessa igreja erram, isso não diminui a verdade continua a verdade. Se as pessoas dentro dessa igreja falham, não são perfeitas, isso não diminui a verdade, porque a verdade está acima dessas pessoas, porque a verdade não pertence a essas pessoas, ela é de Deus. E venhamos e convenhamos, se você vai entrar em um clube, em uma associação, em uma agremiação, se você vai associar-se a esse tipo de organização, eles têm regras, eles têm estatutos, eles têm normas que para você associar-se, você conhece a regra, conhece o estatuto e diz sim, eu quero. E a partir do momento que você associa-se e faz parte daquilo, você segue aquelas normas. Só que na igreja parece que é a casa da mãe Joana. Eu quero seguir do jeito que eu der na telha. Do jeito que a minha imaginação e a minha fantasia é criar alguma coisa. Eu não quero ser orientado, eu não quero ser corrigido, eu não quero receber, eu não quero que me digam que eu estou errado, eu não quero que... Aliás, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, e se não for do meu jeito, eu me enfezo. Aí a gente vê a loucura que nós vivemos, e quanto essa lógica de um mundo líquido, sem forma, sem valores, que o tempo inteiro muda, essa loucura de um mundo que incentivou mais ainda o egoísmo, o individualismo em nós, essa loucura de um mundo que incentivou mais ainda o subjetivismo e o relativismo de valores, toma conta de nós que eu não aceito as normas da igreja, eu não aceito o ensinamento da palavra. Eu aceito só o que me convém e aquilo que eu acho que é. Então, Jesus hoje, através dessa mensagem do Evangelho, está dizendo: e vós, quereis ir embora? Porque Jesus não se dobra à vontade das pessoas. Na verdade, somos nós que devemos nos dobrar à vontade dele, se nós temos fé que ele é Deus. Não é Deus que se converte ao que eu penso. Somos nós que nos convertemos ao que ele ensina, a verdade dele. E tem muita gente na igreja que quer viver um Deus que se converta ao seu molde de pensar e de ser, ao seu gosto, à sua preferência, à sua vontade, aos seus caprichos, aos seus desejos, às suas fantasias. Repito,
Não é Deus que muda para satisfazer as minhas vontades. E aqui entra uma outra lógica, um Deus que é produto. Quando eu quero que Deus se satisfaça os meus caprichos e desejos, eu estou tratando Ele como um produto, como um empregado. Eu quero ser o freguês que sempre tem razão. Não é Deus que se dobra às minhas vontades. Sou eu que devo me esvaziar, fazer aquilo que São Paulo fala em uma das cartas, fazer apenas o esvaziamento, que o próprio Cristo esvaziou-se da condição divina para assumir a condição humana, sendo Deus homem e homem Deus, mas não se fez valer da divindade, assumiu nossa humanidade, esvaziou-se para vir ao nosso encontro por amor, para renovar o coração, a existência, a humanidade. Ele nos ensina dessa maneira que eu também preciso me esvaziar do meu egoísmo, me esvaziar do meu orgulho, me esvaziar de um subjetivismo exagerado, me esvaziar dos relativismos, das narrativas, para reconhecer a verdade. Porque nós temos uma dificuldade de reconhecer a verdade. Nós temos uma dificuldade, ultimamente, de reconhecer o que é certo, porque a gente só quer reconhecer o que nos agrada, o que nos convém, o que está conforme aquilo que eu penso, e nem sempre o que me convém, o que está conforme aquilo que eu penso, é a verdade de fato, é a realidade de fato. E por isso nós metemos os pés pelas mãos, porque quando eu faço uma análise errada da realidade, distorço ela. Quando eu faço uma análise errada da verdade, distorço ela, a resposta que eu dou na vida também sai distorcida. E é por isso que nós vamos batendo cabeça, nos degladiando, vivendo mal. Porque a análise, o ponto de partida da vivência da fé e da convivência com os outros está errada. Porque eu parto de mim mesmo e não de Deus. Eu parto do que eu acho, não da verdade de Deus. Eu parto do que eu quero que seja, não da realidade tal como ela é. Portanto, hoje, Jesus pergunta para mim e para você: a quem você quer servir? A essa mentalidade egoísta, individualista, orgulhosa, subjetivista, relativista, de um mundo líquido? Você quer seguir essa lógica? Aliás, você já está mergulhado dentro dessa lógica. É preciso romper com essa lógica. Aí que está o nosso processo de conversão. Ou você quer seguir a lógica de Cristo, que é outra? Pedro responde corretamente, assim como Josué, na primeira leitura. Ele percebe: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Eles reconhecem em Cristo a verdade. Tanto é que reconheceu em Cristo a verdade que o testemunho de Pedro, depois que ele é perdoado após as negações, depois que ele se torna ali, depois da ressurreição, que ele assume o papado, que ele assume a liderança dos apóstolos, você vê o quanto foi extraordinária a missão de Pedro, narrada principalmente em Atos dos Apóstolos, nas suas cartas. Porque assumiu a verdade de Deus. Teve coragem de reconhecer as mentiras do mundo e as mentiras que estavam em si próprio, para poder fazer um autêntico processo de conversão. E o próprio Josué, na primeira leitura: quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Tomou a decisão de esvaziar-se para deixar a verdade de Deus, não o que eu quero, não do meu jeito, mas a verdade de Deus, do jeito dele, orientar a minha vida. A Eucaristia vai ser sempre Eucaristia, ela não vai ser algo que eu imagino que ela seja. O sacramento da confissão vai ser sempre o sacramento da confissão, ele não vai ser o que eu quero que ele seja. E tem gente que faz da confissão apenas um desabafo. Eu vim aqui pegar uma bênção.
Confissão não é um desabafo e pegar uma bênção, não. É perdão de Deus. Tem gente que fala que a Eucaristia, infelizmente, dentro da Igreja Católica, nós já pegamos gente falando isso, que a Eucaristia é só um simbolismo. Não, não é um simbolismo porque você quer, porque você acha. É corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Mesmo que a pessoa fantasie que não seja, é. Portanto, Deus não está aí para fazer os nossos gostos e vontades. Somos nós que devemos rever os nossos gostos e vontades, que geralmente estão ligados ao egoísmo, ao individualismo, ao orgulho, ao pecado, para buscarmos a vontade dele. E aqui eu encerro essa homilia dizendo: o remédio se chama esvaziamento, kenosis. Se eu estou cheio dos meus gostos, das minhas vontades, caprichos e desejos, se eu só consigo enxergar isso e coloco isso como referencial, infelizmente não tem espaço para Deus nem para a verdade dele. Eu vou seguir a vida distorcendo o que é o Evangelho. Eu vou seguir a vida distorcendo o que é o ensinamento da igreja. Eu vou seguir a vida acolhendo só o que me convém, ao invés de acolher a verdade como ela é, para que ela me liberte. E não se iluda, o Evangelho vai te incomodar. O ensinamento da igreja vai te incomodar, não é para te agradar, porque senão ele não converte ninguém. Se ele não faz você entrar em crise para repensar a sua vida, ele não converte ninguém. Por isso, fica a pergunta. E eu encerro a homilia com essa pergunta: e vós? Quereis ir embora também? Ou, como Josué disse, aos moldes dele: a quem vós quereis servir? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.